Jesus está ajoelhado. O chão do Getsêmani está frio, o céu está escuro e os discípulos dormem. Ele, porém, clama. Sua alma está em agonia, suor se transforma em gotas de sangue, e ele diz: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mas se Jesus é Deus, por que ele ora? Porque ele fala com o Pai, como se fossem distintos, se a Bíblia afirma que há um só Deus. Essa é uma pergunta que muitos fazem, mas a resposta está na própria Escritura. Quando Jesus veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus. Ele assumiu a forma humana. E como homem, ele viveu como nós. Sentiu fome, sede, cansaço, chorou, sentiu dor e também orou. Porque mesmo sendo o Filho eterno, ele se esvaziou da glória para se tornar servo. Ele não deixou de ser divino, mas se submeteu voluntariamente à vontade do Pai. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, onde Paulo diz que Jesus, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse se apegar, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Jesus orava não por fraqueza, mas por missão. Ele veio cumprir toda a justiça. E parte dessa justiça incluía viver como o homem perfeito, em total dependência do Pai. A oração de Jesus era a expressão da obediência perfeita. Era o reflexo da comunhão entre o Filho e o Pai. Era o coração do plano de salvação em ação. Quando ele orava, não era porque estava separado de Deus. Era porque ele era o mediador. A ponte entre o céu e a terra. O único capaz de interceder por nós. Em João capítulo 17, Jesus ora dizendo: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E mais adiante ele diz: Rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso revela que a oração de Jesus também era intercessão. Ele orava por nós, ele falava com o Pai em favor daqueles que viriam a crer. Ele orava por mim, por você, por todos que ouviriam sua palavra. Jesus sempre teve comunhão com o Pai. Mesmo na cruz, em meio à dor e ao abandono, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A oração de Jesus era constante, era íntima, era viva e não negava sua divindade. Pelo contrário, confirmava seu papel como filho enviado. Em João capítulo 10, Jesus disse: Eu e o Pai somos um. E mesmo assim, ele orava, porque a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é ausência de distinção, mas perfeita harmonia. A Trindade é um mistério revelado. Um só Deus em três pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito, mas todos são o mesmo Deus. E Jesus, sendo o Verbo eterno, quando se fez carne, não deixou sua divindade, mas assumiu nossa humanidade. Por isso ele ora, porque vive como homem, porque se submete ao Pai, porque revela o coração obediente do servo que veio para salvar, e porque ensina a nós o caminho da comunhão. Em João, capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Isso mostra que Jesus orava também para ensinar, para que as pessoas entendessem que ele não veio por si mesmo, mas foi enviado. Que ele estava em unidade com o Pai, que suas palavras, suas obras e até suas orações revelavam o próprio Deus agindo no meio dos homens. Ele era o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, e mesmo assim orava, porque veio revelar a obediência perfeita, porque veio ser o exemplo vivo de quem depende do Pai, porque veio como mediador, como sacerdote, como intercessor.
Em Hebreus capítulo 5 está escrito que Jesus, nos dias da sua carne, ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Ele orou, ele clamou, ele foi ouvido, e ele venceu, porque a oração era parte da sua entrega, parte da sua fidelidade, parte da sua missão. Ele não precisava orar para ser ouvido, mas orava porque vivia em comunhão, porque queria nos mostrar o caminho, porque queria que entendêssemos que sem oração não há vida espiritual. Se o próprio Filho de Deus passou noites inteiras orando, como podemos achar que conseguiremos viver sem buscar ao Pai? A oração de Jesus é também um chamado, um lembrete, um convite. Ele não orava porque era menor, orava porque era obediente, porque vivia em perfeita harmonia com o Pai, porque sua oração era parte do plano de redenção e porque por meio dela ele mostrava o caminho para o céu. Em Hebreus, capítulo 7, está escrito que Jesus vive sempre para interceder por nós. Ele não apenas orou enquanto esteve na terra, ele continua orando, continua intercedendo. Está à direita do Pai, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, como o Cordeiro que venceu. Ele é Deus, mas também é homem. É o leão e o cordeiro, o Senhor e o servo, o rei e o filho obediente. Ele é tudo, e foi por isso que ele orou, não por fraqueza, mas por amor, não por necessidade, mas por missão, não por distância, mas por unidade. E se ele, sendo Deus, orava, quanto mais nós. Se essa mensagem falou com você, se abriu seus olhos, então não deixe passar. Clique em gostei, inscreva-se no canal, ative o sino. Aqui, a palavra é viva e cada vídeo é feito com oração, reverência e verdade. Juntos, vamos continuar mergulhando nas profundezas da fé até que ele venha.